Olá, pessoal. Começamos agora nosso Seara Espírita pelo YouTube Ame Barbacena, também pelo Facebook Seara Espírita, sua sintonia com a paz. E aos sábados, reprise no nosso programa de rádio, na Rádio Correio da Serra, Seara Espírita. Alegria enorme estar com vocês nesse mais esse encontro semanal e hoje com a grata satisfação de nós termos o nosso irmão aqui com a gente, Maurício Mancini, ele que é professor universitário, trabalhador intenso aí do movimento espírita, lá do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Seropédica, Rio de Janeiro, e está aqui com a gente para o nosso bate-papo de hoje. Maurício, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Seara Espírita. Boa noite, Melissa. Boa noite a vocês que nos assistem. Tão bom estar de volta em Barbacena. Só tô sentindo falta porque eu não tô sentindo o friozinho gostoso que tem aí, né? Aqui tá quente, uai. Mas, né? E assim, é muito bom estar de volta com vocês. É a segunda vez nossa no programa, né? A outra foi presencial, mas é um prazer estar de volta e eu agradeço muito pelo convite. Por falar em frio, Maurício, aqui tá um gelo. Tô com inveja Vamos! boa, né? Você aí no Rio, aí com calor, porque aqui tá geladinho, viu? Previsão para os próximos dias 7 graus, até estão falando em 2 graus. Vem para cá. Bom, nós vamos hoje bater um papo com o Maurício, que aceitou o convite nosso, né, do Cisne, para estar aqui com a gente no nosso Série Espírita. A gente agradece de antemão, Maurício, a gente sabe das suas atribulações aí, as demandas, né, principalmente enquanto professor. A gente sabe que é puxado, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui no ar. A gente sabe que não é fácil, não é mole, não. Então a gente te agradece a disponibilidade para estar aqui com a gente durante essa 1 hora do nosso programa. Gente, a pessoa que está nos acompanhando, sejam bem-vindos. Mais um encontro. José Márcio, tá aí, José Márcio? Saudade de você, já lá de Carandaí. A Fernanda Linhares, então o pessoal já está chegando aí, o pessoal do Evangelho Online está começando a aparecer também. Nossa boa noite a todos vocês, e a Fernanda é lá de Florianópolis, e falando que lá tá 11 graus, aí Fernanda, nós aí, estamos juntos, que aqui também tá nos 11 também, a previsão de dar uma pioradinha nos próximos dias. Aqui só não neva, no sul ainda dá uma nevezinha, né, mas nevar aqui ainda não, quem sabe. Mas um abraço à turma toda aí de Florianópolis. A Zé Fernanda é Márcio, querido, assídua lá no também meu canal chegando. no YouTube. Ah, bacana, tá vendo? Tá te acompanhando aqui em Barbacena, ligada a Seropédica, chegando lá em Florianópolis. Muito legal isso. Bom, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema de um livro de Joana de Ângeles, O Despertar do Espírito, psicografia do nosso querido Divaldo. É um livro profundo, é um livro de estudo, inclusive eu perdi o meu, tenho que tentar localizá-lo, mas como Joana, né, todas as obras da Joana são livros de estudo, de reflexão, a série psicológica dela é muito profunda, então às vezes são livros que a gente precisa realmente parar e pensar, estudar, discutir, refletir principalmente. E então a temática de hoje para o nosso encontro é o despertar do espírito. E a gente vai fazer, claro que não dá para a gente trabalhar a temática da obra toda, então a gente vai fazer uma divisão aqui em 2 blocos, por assim dizer, falando sobre os problemas que a sociedade vem vivendo, alguns problemas que a Joana aponta para a gente, e principalmente, né, qual que é a profilaxia, como que a gente pode resolver esses problemas, ou não entrar, não trazer esses problemas para a nossa vida. Então acompanhe com a gente no nosso Seara Espírita de hoje, especial aí com o nosso querido irmão Maurício Mancini. Mas convido vocês para nós fazermos a nossa prece, né? Para nós buscarmos o auxílio da espiritualidade superior. Vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, agradecendo a bendita oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas com os corações aquecidos pela presença digital e podermos nesses instantes trocarmos experiências, aprendermos um pouco mais e principalmente buscarmos colocar em prática os ensinamentos que a doutrina nos traz. Que os bons espíritos possam nos amparar, e auxiliar todas as famílias aqui reunidas, possam também estender este auxílio a todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. Que teu amor, Pai amado, alcance todo o nosso querido planeta Terra. Que a tua paz, que a tua misericórdia
chegue a cada coração sofredor e que possamos nós, por nossa vez, auxiliarmos dentro das nossas possibilidades os nossos irmãos em dificuldade. Seja conosco, Jesus, e ajuda-nos a nos despertar enquanto espíritos que somos. Que assim seja. Bom, vamos lá então, né, Maurício? A gente vai falar então sobre o tema o despertar do espírito e para a gente começar com a problemática, né, com as dificuldades, com os problemas sociais que nós vivemos, vamos começar por um tema polêmico, especialmente essa semana, bem polêmico, bem complexo, que é a questão da violência urbana. Então, nós temos vivenciado situações de violência ao longo, na verdade, da história da humanidade, né? A gente teve as guerras, no mundo a gente tem principalmente a questão das duas grandes guerras, mas a gente teve vários povos dominando os povos, desde que o mundo é mundo, né? A gente tem essa situação. Mas trazendo para o nosso, talvez, dia a dia, para o nosso tempo atual, né? A questão da violência urbana, ela não deixa de ser um tema muito importante que nós precisamos abordar, entender e principalmente depois trabalhar a questão da pacificação. Você poderia falar para nós um pouquinho sobre essa questão desse tema da violência urbana que a Joana traz para nós na obra? É interessante, Mel, porque a gente percebe o seguinte: embora nós tenhamos ao longo da história muitos eventos de violência e de brutalidade, a diferença desse momento que nós vivemos é que isso está banalizado, né, e está generalizado. A gente conversava antes, fora do ar, né? Alguém sai de repente para fazer um protesto que é totalmente, né, legítimo, reclamar de falta de infraestrutura e tudo mais. E aí, no meio daquele grupo que está pleiteando melhorias para sua coletividade, aparece um doido, joga uma pedra numa vidraça de vidro e um monte de gente faz, que não saiu de casa pensando em jogar pedra em vidraça. Então, quando a Joana de Ângeles aborda esse momento, ela faz um retrospecto, né, uma retrospectiva em função de o que a gente vivia no passado, para tentar identificar uma das origens, porque não é uma origem só, né? Violência urbana não é uma coisa que tenha uma causa, que tenha, né, uma origem única, mas ela nos recorda que, assim, em tempos mais remotos, as coletividades, claro que houve, sim, os momentos de guerra, de um indivíduo ou outro movendo massas para produzir guerra, mas a violência não era generalizada. Alguém que estava no campo acordava junto com o sol, né, buscava a sua lida, cuidar da sua lavoura, cuidar do seu gado, chegava em casa, estava cansado, não tinha tempo para brigar com os vizinhos. Ao contrário, os vizinhos, em épocas mais remotas, principalmente naquelas sociedades mais agrícolas, eles se entendiam muito bem. Talvez seja isso que a gente tem ainda de um toque gostoso, e eu que moro muito perto de um grande centro como a capital do Rio de Janeiro, toda vez que eu vou para o interior de Minas, eu me sinto muito bem. Exatamente por ter essa coisa menorzinha, por ter essa coisa do todo mundo conhece todo mundo, de você passar na rua falando, ei fulano, ei Beltrano. Então isso acontecia em tempos mais remotos. E aí, à medida que nós fomos melhorando a nossa tecnologia e nós não soubemos amadurecer, Joana faz esse alerta. O tempo que era usado para sobrevivência, para garantir a sobrevivência, né? Imagina, acordar cedo, sair para caçar, ou então sair para plantar, ou então as donas de casa acordavam cedo, pegavam uma trouxa de roupa, iam para a beira do rio, batia na pedra, e depois voltavam para buscar. Hoje em dia entra na área de serviço, aperta 2 botões, a máquina faz tudo, daqui a pouco está até estendendo a roupa, né? É verdade. E aí, então, sobra tempo pra gente que vai não tem mais que sair para caçar um javali, vai lá no supermercado, escolhe qualquer pedaço de carne que quiser e faz um churrasco naquele mesmo dia, né? E aí, o que a Joana questiona é o seguinte: o que fazemos do tempo ocioso? Do tempo livre? Não, o que fazemos do tempo livre? Porque é o tornar o tempo livre em tempo ocioso que começa a nos preparar ou nos predispor para atos violentos. Porque você começa a buscar diversões cada vez mais radicais, diversões que são lutas, que são, né, rememorações daquele tempo nosso de maior selvageria, e isso foge do controle muitas vezes. E fugindo do controle, depois você tem muita dificuldade para tentar pôr rédeas. E é nesse ponto que a nossa sociedade está. É claro que o caso mais grave que nós temos essa semana, de perseguição, de um criminoso e tudo mais, ele é um ponto muito fora da curva. É uma violência extremada. É difícil até de reflexionar a respeito da conclusão. Né, eu conversei contigo quando o meu filho trouxe a notícia, e a gente, todo mundo apreensivo mesmo, a gente morando em Seropédica, o que estava se passando em Goiás, tinha reflexões na sociedade como um todo, porque como a sociedade responde para isso, nós tínhamos torcida para que fosse capturado, para que fosse morto, para que... Então é complicado, a violência está lá, mas a gente também aqui está vivendo disso, está observando isso.
E é muito importante. Aí meu filho trouxe a notícia, porque eu estava trabalhando, preparando as nossas videoaulas e tudo mais, e ele vai pegar um fulano de tal. Só que, num tiroteio, mataram. A única reação que eu tive assim, meu filho, mais um obsessor liberado no mundo espiritual. Porque assim, não tem utilidade nenhuma matar um bandido. Ao contrário, ele agora está livre para fazer mais atrocidades ainda. O ideal seria, né, trazê-lo às barras da justiça, fazer com que ele passasse por um processo de reeducação, de readaptação, se fosse possível. Senão, uma internação, como a gente vê com muitos casos que não é recuperável, fica lá internado para não prejudicar a sociedade. Mas assassinar significa colocar um espírito desse quilate na nossa psicosfera. E aí eu fico imaginando assim, quantos que não estão em Goiás, mas que mantiveram sintonia com isso, não estão riscando receber uma visitinha dele aí agora, né? E aí vai começar a infundir aqueles pensamentos assim, briga com a sua empregada. Você não tem que levar desaforo para casa no ponto do ônibus, não. Então nós temos uma pressão psicológica e uma pressão social para violência. Isso é péssimo, por causa do tempo que a gente usa. Em vez de você usar o tempo para buscar uma leitura edificante, para buscar um trabalho assistencial, algo que seja para a alma, já que você não tem que ter tanto trabalho para o corpo, para a sobrevivência do corpo físico, vamos aproveitar o nosso tempo livre para os trabalhos que digam respeito à alma? Aprender uma coisa nova, agora no período que nós estamos todos reclusos e precisamos mesmo por enquanto, né? Só estou com a primeira dose da vacina, a segunda é só no mês que vem. Então a gente tem que estar nessa questão de ficar mesmo, se preservar, evitar a disseminação dos vírus. E aí, por que não fazer cursos online, né? Por que não buscar aprender uma coisa nova? E aí é o que temos a fazer, ocupar o tempo livre de forma produtiva. Isso não geraria violência, meu. O que nos predispõe à violência, o que faz a gente ficar olhando pro teto assim, o que eu vou fazer? Não, acho que eu vou pegar uma tiradeira e ficar tirando passarinho lá fora, porque é a única coisa que dá para fazer para passar o tempo, para quem não encontra uma coisa positiva para fazer na vida. E aí a violência urbana, ela se alastra dessa forma. Existe o fator nosso pretérito, nós não sabemos exatamente ainda em que ponto da evolução nós estamos. Quando a gente assiste aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, uma das cenas mais bonitas é o Francisco febril, saindo pela janela lá da torre onde ele estava internado, e ele vai atrás de um passarinho no telhado, todo cambaleando, e na hora que ele estende as mãos, o passarinho pousa na mão dele. Quem de nós vê um passarinho vindo? Nem borboleta pousa na gente, o que pousa na gente é mosquito. Porque os outros animais bonzinhos racham fora, né? Eles têm medo da gente. Nós ainda temos esse instinto do predador, nós ainda temos essa coisa, a violência interna. Aquela que às vezes, e essa questão, o que vem de fora é gatilho. O que a gente observa da violência urbana generalizada é porque um dispara o gatilho no outro, fazendo... É terrível usar esse termo no sentido negativo, mas uma sinergia. Sinergia deveria ser sempre por bem, né? Você juntar fatores positivos, juntar potenciais para crescer. Mas a gente observa essa sintonia para o mal. E aí alguém que sai de casa para um simples protesto contra um sinal de trânsito que não está funcionando, joga a pedra na vidraça do banco. E ele não saiu planejando fazer isso, é porque ele viu alguém fazer. Porque ele se tomou de indignação. Nossa, como é interessante esse negócio de ser tomado de indignação, né? Muita gente fica tão indignado, que acaba causando problema para os outros e depois não percebe que virou um criminoso também. Então é muito importante, a Joana nos chama a refletir sobre isso. Tá? Uma das origens, uma das causas da violência, e aí a gente começa assim, né? Violência não é só urbana, não é que está lá fora da nossa casa. Porque quantas pessoas, na época que a gente podia sair mais, né? Verificava 3 vezes se a casa estava trancada, né? Se o carro estava fechado no sinal de trânsito, se tinha ligado o alarme, porque o alarme, as cercas eletrificadas e tudo na casa quando viaja, ou até não viaja porque tem medo que entre o ladrão na casa e roube as coisas que botou lá para dentro. Então a gente tem receio. Essa violência chega, ela nos aprisiona. Nós é que somos prisioneiros. Não são os criminosos que estão, eles estão soltos. Nós é que estamos prisioneiros do medo. E aí muitas vezes o medo ele funciona como um segundo gatilho, né? Ele dispara uma reação violenta. Se eu tô com medo de alguém e alguém se aproxima de mim, eu agrido antes de ser agredido. E danou-se. Aí a gente generaliza a violência urbana. Então a proposta da Joana é, vamos olhar para dentro de nós, que aí a gente começa a perceber qual é a causa de verdade. Mas vamos falar menos e conversar mais com o povo, né? E com relação a essa questão da violência e da generalização um pouquinho dessa violência, que na verdade ela, como você colocou, é parte de nós mesmos, né? Nós ainda temos essa violência da fera, né? Da proteção, da preservação da espécie, da preservação do seu habitat, né? E por aí vai, né? A gente ainda traz isso das experiências mais, digamos assim, selvagens ainda, só que muitas vezes exteriorizamos isso de uma forma muito prejudicial. Ao invés de a gente só buscarmos a sobrevivência, às vezes a gente exaspera isso de uma forma desnecessária, por assim dizer, né?
A gente utiliza, às vezes, métodos desnecessários para aquilo que a gente vivencia. Por que eu falo isso? Hoje, quando você lembrou da questão da pandemia e de nós estarmos mais em casa, mais fechados, tendo que conviver mais com a família, nós observamos, né, Maurício, o aumento da violência doméstica, né? Então a pessoa não pode sair, não pode ir para o futebol, não tem aquela atividade, não tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tem que conviver às vezes muito dentro de casa com a questão do desemprego, da redução de renda e outros problemas, etc. E a gente vê o aumento da violência doméstica e quantas vítimas sofrendo aí situações de agressões daquele que deveria proteger, né? Que é o familiar, que é o parente próximo, que é o marido, que é o filho, que é o pai, que seja, né, ou não só do homem para a mulher, mas também da mulher para o homem ou para crianças e por aí vai, ou seja, a violência doméstica de uma forma ampla. E a gente vê o quanto que a violência realmente ainda está dentro de nós, porque nesses momentos que a gente precisa conviver mais intimamente, a gente tira o verniz social e muitas vezes se mostra como realmente é. Então, são momentos como este da pandemia, momentos de que a gente pode tirar profundas reflexões da nossa vida e do nosso desenvolvimento espiritual, né? Em bom mineirês, né? Um cotô e para um covô. Porque a pandemia está ajudando a gente a perceber onde é que a gente está do ponto de vista evolutivo. Porque é muito tranquilo você estar lá na sociedade, você estar na sua empresa e ser gentil e agradecer até a moça do cafezinho. Né? Embora muitas pessoas não façam isso, não saibam nem o nome da moça do cafezinho, nem da faxineira do corredor. Que limpa a sua sala todos os dias. Isso é que é o pior. E aí, agora em casa, a gente não tem mais verniz, né? Então alguém que derramou o café ou que comeu o doce que a gente deixou guardado na geladeira escondido lá atrás do brócolis para poder comer de sobremesa e foi lá um gatuno e comeu o nosso doce. A gente já faz um escarcéu em casa, já faz um carnaval, tá? Então tá dentro da gente. Aí voltamos ao livro da Joana. Né? A necessidade de a gente começar a evitar essa violência de reação. Tá? Nós temos sim o nosso potencial para violência. É a violência de ação. Aquela em que eu penso, que eu planejo, que eu uso algumas vezes em defesa, claro. Desde o nosso passado mais remoto era assim, mas hoje o que é perigoso e o que generaliza a violência urbana é a violência de reação. É eu não saber onde é que eu estou, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista do autocontrole dos meus impulsos e deixar fluir num momento de exasperação. A Fernanda fez a seguinte colocação: estes comportamentos são estopim para a geração de mais violência, como a violência doméstica, que é justamente o que a gente estava abordando, né? Que infelizmente está virando rotina. A gente vê esse aumento da questão da violência. E ela ainda termina, né? Descontar no outro a nossa frustração. E é uma grande realidade, né? Quantos casos de violência iniciam por questões de frustração ou dessa reação, como você coloca, dessa reação desproporcional que a gente não para pensar exatamente no que está fazendo, a gente simplesmente reage, né? E na reação que a gente se mostra, né? Porque na ação a gente pensa, na ação a gente calcula, na ação a gente analisa, mas na reação a gente se mostra. Então, quer se conhecer? Observe suas reações, né? Quando come o seu doce, como é que você faz? O que você faz, né? Quando pisa no seu calo, qual que é a sua reação? Aí a gente já tem uma ideia como que a gente anda aí no nosso processo evolutivo, né? E dentro desse assunto da violência doméstica tem um negócio que é extremamente doloroso. Porque assim, exatamente por ser reação, por ser impulso, por ser instinto, as nossas frustrações são descarregadas sobre quem nós amamos. Tá aí os casos grandes de crianças sendo assassinadas, né? De feminicídio também. Na maioria das vezes é isso, né? Dificilmente você vê um caso de uma esposa desesperada que ataca o marido à facada porque ele queria bife e só tinha frango, né? Mas, é verdade, mas assim, a gente vê crianças, tem se reproduzido os casos de crianças espancadas até a morte. E aí você vê assim, a criança está chorando de fome. O provedor que está frustrado porque ele não tem emprego, não tem salário, não tem dinheiro para poder prover o alimento daquela criança, em vez dele tentar aconchegar a criança, se unir a ela, né, ligar o seu calor ao dela para poder os dois tentarem encontrar um caminho, ele descarrega violentamente sobre essa criança que ele devia amar, que ele devia proteger, toda a sua frustração. E aí a gente começa a perceber quanto que essas reações, ou quanto que essa violência de reação, ela requer de nós mais atenção. Ela requer de nós algumas atitudes que a Joana vai propor mais lá na frente, na nossa segunda parte. É verdade. E às vezes uma reação, né, impensada, um gesto ali, no momento, no calor da emoção, né, pode trazer, normalmente, né, traz para nós amargores muito sérios, profundos,
que a gente leva por resto dessa encarnação e quem sabe outras ainda pela frente, dependendo do nível, né, de reação que tivemos, que vamos amargar ao longo de muito tempo, né? Então, até por inteligência, se a gente quer ser feliz, a gente tem que buscar nos conhecer melhor e analisar melhor como nós agimos perante as frustrações, os problemas da vida, né? Que problema no mundo vale a nossa liberdade, a nossa tranquilidade, a nossa paz de consciência, né? Não tem nada que valha isso. Então a gente precisa realmente repensar essas nossas ações. Mas aí, Maurício, a gente entra num segundo tópico que tem muito a ver, ou que está talvez intimamente ligado à questão da violência, que é a questão da dependência química. Muitos dos atos de violência a gente vê que vem em decorrência do uso de entorpecentes, tanto os lícitos quanto os ilícitos, né? Ou seja, tanto a questão do álcool, do alcoolismo, que é uma coisa muito grave e às vezes negligenciada, né, um assunto negligenciado no sentido de que o alcoolismo destrói famílias, destrói o alcoólatra, destrói a família, destrói as relações sociais, mas também as drogas ilícitas, né, que também cada vez mais estão mais fáceis e disponíveis principalmente aos jovens, criando ali situações de muito sofrimento para o jovem, para a família, para todo mundo. Então, o que a Joana fala para a gente sobre essa questão da dependência química? Ela começa exatamente nesse viés que você apresentou. Ela é destrutiva da estrutura familiar. Mas é exatamente mas ela é consequência de uma estrutura familiar adoecida. A gente vê assim, mas tem as cracolândias, os indivíduos saíram de casa. É verdade, mas se você imaginar na nossa sociedade, né, e olha que o Despertar do Espírito é um livro da década de 1990, né? Mas isso só se agravou de lá para cá. Mas na nossa sociedade nós temos visto as pessoas dizerem, nunca nós tivemos tanta facilidade de comunicação e também jamais nos sentimos tão solitários, tão isolados, a grande maioria das pessoas. E muitas dessas pessoas se sentem vazias, se sentem, né, carentes de atenção e tudo mais, e às vezes, para chamar a atenção, ou para ser aceitas, porque essa é a questão. O primeiro passo para a dependência química é essa necessidade de ser aceito por algum grupo, já que o seu grupo de origem não está lhe trazendo respaldo, não está lhe sustentando. Então nós vamos encontrar, não que seja a rotina, não que seja a regra, mas nós vamos encontrar sim, na origem de muitos casos de dependência química, de jovens, de crianças, de crianças, na faixa ali dos 10, 12 anos, já usuários, já cheirando cola, já viciadas em solvente e dali para outras coisas mais graves. Nessa faixa etária em que o espírito, agora vamos olhar como espíritas, né? Em que o espírito encarnado precisa, e precisa mesmo, de atenção, de referências morais, de referências éticas, ele não encontra no lar. O lar está atabalhoado, o lar é assolado pela violência. Então ele precisa assim, bom, já que eu não encontro na minha mãe, no meu pai o apoio, será que no meu grupo da escola alguém me aceita? Mas se eu não fizer o que eles fazem, ninguém vai querer. Eu vou ser o careta, eu vou ser o sem graça, eu vou ser o cafona. Então, já que todo mundo bebe, eu vou beber também na festa. Já que todo mundo está pegando um baseado, eu também vou pegar. E aí as pessoas acabam caindo nessa armadilha sem perceber. Buscando, é quase que um grito. Quando a dependência química está a se instalar, ela começa a se instalar, ela é um grito. Olhem para mim, me deem atenção, me valorizem. Normalmente a criatura que começa a se aproximar, a se abeirar da dependência química quer isso. É claro que nós não vamos negar nossas heranças espirituais. Há casos em que nós temos uma família estruturada, a criança é evangelizada desde a infância, os pais são equilibrados, né? Tudo funciona e ainda assim ele descamba para a dependência química. Aí você vai dizer, isso aí tem a ver com o lastro que esse espírito traz de outra encarnação. Não é o meio, mas o meio colabora não dando as referências, não ajudando. Tá? É lógico que o meio vicioso vai despertar o vício em quem o tem. Não vamos imaginar que um espírito como um Francisco de Assis, se ele reencarnasse numa comunidade onde prevalece o tráfico, que ele ia se tornar um traficante. Não ia. Ao contrário, ele ia começar a conversar com as pessoas, a tentar de alguma maneira, né, desviar a atenção, principalmente dos jovens, o trabalho de Francisco é por aí, né, da juventude, das gerações renovadoras da sociedade, para um outro tipo de prática, para um outro tipo de vivência. Mas o meio pode comprometer aqueles que já têm a inclinação. E nós não sabemos, né? Não vem com essa história de criança com aura rosa, criança com aura azul, porque isso é balela de americano que está ganhando dinheiro fazendo filho dos outros virar índico. Né? A ideia é a gente entender o seguinte, nós, pais, mães, evangelizadores, somos convocados por Deus
a ser referências, educadores. Nós não sabemos se quem chega como filho é um missionário da luz, daqueles que vieram de outro planeta para transformar a Terra num mundo melhor. Ou se é um pária daqueles que já cometeu muitos crimes e que veio agora para poder, na última, derradeira chance, buscar um caminho melhor na Terra, para permanecer na Terra. Então, como a gente não tem como decidir, né? Ninguém nasce com um rótulo no perispírito nem na testa, vamos fazer a nossa parte. Vamos tentar pelo menos preencher o núcleo familiar, no ambiente da nossa sociedade, aquela célula mais estreitinha, aquela mais fácil de ter controle, que é família. Esse tipo de boas referências, de bons exemplos. Ah, mas os outros não colaboram. Mas faça a sua parte. Não imagine que a sua parte é pouca, é pequena. Certa vez abordaram Madre Teresa a respeito do que ela fazia, e numa população de quase 1 bilhão na época em que ela estava encarnada na Índia, agora já passou disso muito, né? Mas numa população de quase 1 bilhão, ela cuidar de 100 pessoas era uma gota no oceano. Aí ela disse, sim, é verdade. O que eu faço não passa de uma gota no oceano. Mas você sabe que sem essa gota o oceano seria menor? Então a gente tem o que fazer, tem o que apresentar para a sociedade. Vamos apresentar o nosso melhor. E aí a gente ajuda. Agora, está instalada. Eu não percebi, meu filho ficou dependente químico, eu não percebi, meu marido ficou dependente químico, tá alcoólatra. O que fazer? O possível ao nosso alcance, mas nós temos que lembrar sempre que a vontade de sair do delírio, de sair do vício, de sair daquela situação, tem que ser do dependente químico. Da mesma maneira como ele acabou entrando lá de moto próprio, ele tem que sair pela força da própria vontade, que vai ser a segunda atitude libertadora que a Joana vai mostrar para nós também. É verdade. E agora vamos então para o nosso terceiro ponto aí de dificuldades sociais que vivemos, pessoais, né, nesse processo evolutivo nosso aí, buscando o nosso despertar, né, enquanto espíritos, né, os desajustes afetivos, né, a questão da sexualidade. E a gente vê hoje o mundo, né, a sociedade de uma forma geral, com muitas dificuldades relacionadas à afetividade, a um desenvolvimento saudável da afetividade. Hoje a gente está falando questão da facilidade de comunicação, do acesso à internet e do conteúdo que a gente tem hoje na internet. Então a gente sabe que da mesma forma que a gente pode ir lá no Google ou qualquer outro buscador, né, procurar coisas positivas, vou ver aqui uma palestra do Maurício, né, vou assistir lá o Série Espírita, a gente também pode buscar conteúdos nocivos para nós, assim, no aspecto emocional, afetivo, mental, né, psicológico. E a gente sabe que na internet tem de tudo, mas não é culpa da internet. A internet é apenas um meio de comunicação em que a gente usa da forma que a gente talvez entenda, né, que a gente queira, né, então ali entra o nosso livre-arbítrio. Mas antes da internet continuava existindo relação também, né, e a gente observa essa questão desses desajustes afetivos, dos relacionamentos fugazes, né, começa hoje, termina amanhã, a pessoa casa hoje já pensando que se não der certo divorcia, tem pessoas que demoram mais tempo para elaborar, organizar o casamento do que o tempo de casados propriamente dito, né, uma semana depois está divorciado. Ou seja, a frivolidade que as relações familiares, sexuais vêm tomando ao longo do tempo. Parece que existe uma espécie de desconstrução da importância da família e aí a gente gostaria de abordar também a questão das energias sexuais, né? É um parceiro hoje, um parceiro amanhã, semana que vem, e parece uma disputa, né, de quantos parceiros mais, de quantas relações a mais você tem. E isso traz consequências espirituais, né, Maurício? Eu gostaria que você abordasse um pouquinho essa parte que a Joana traz para nós no livro. E essa parte aí ela é amplíssima, porque assim, as consequências espirituais não são só de associação com espíritos que têm desajustes na área da sexualidade, mas tudo isso começa nessa inversão, né? Nós vemos uma expansão da sexualidade e ao mesmo tempo um emurchar do afeto. As pessoas estão tão carentes de afeto, tão carentes de amor, que elas se permitem usar para ter gotas, né, através da sensualidade. Então esse é que é o problema. Certa vez eu li num daqueles livros de frase, um humorista nosso aqui do Brasil, ele dizendo que nós deveríamos desenvolver um profundo amor por nós mesmos. Porque aí o relacionamento com outras pessoas passa a ser uma escolha e não uma necessidade. Então quando a gente começa a ter a necessidade de ser amado, sem perceber que esse não é uma coisa, não é algo que a gente tenha controle. O único amor que a gente controla é o amor que a gente consegue sentir pelos outros, né? Então as pessoas que são desesperadas por serem amadas, por receberem afetividade, elas fazem às vezes de tudo para obter esses momentos. É quase que uma dependência também.
Da mesma forma como alguém recorre ao álcool, como alguém recorre ao entorpecente, para fugir da realidade, para fugir do vazio, algumas pessoas fogem do vazio, fogem dessa ansiedade por estar acompanhada pela sexualidade em desalinho, pela sexualidade em desajuste. E aí é lógico, o sofrimento é consequência natural. Porque o sexo ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. É um dos meios do amor ser expressado. Então, todas as vezes que a afetividade está carente, está doente, que o amor está adoecido, a sexualidade acaba adoecendo. Ela pode ser pujante no primeiro momento, mas logo vem o tédio, vem a rotina, vem, né, aquela separação. A gente costuma até brincar, eu estava conversando com um ex-aluno que agora é professor nosso lá do departamento, que é colega de departamento. Olha que chique, gente, chegar quase a 60 anos já tendo uma geração de ex-alunos colegas de departamento. Né? E assim, a gente brincava muito tempo atrás que os recém-casados, eles, né, todas as vezes que eles se relacionam, eles colocassem um feijãozinho num potinho, eles encheriam um potinho rapidinho. E depois que enchesse o potinho, ia levar o resto da vida para esvaziar. Né? Toda vez que fizesse mais uma vez, tiraria um feijãozinho depois do pote cheio. E ele estava brincando exatamente disso, fases da vida. Então as pessoas estão muito ocupadas em se relacionar sexualmente, mas estão muito despreocupadas do quanto que a afetividade não está regendo o seu sexo, a sua prática sexual. E aí, lógico, vem a sensação de vazio, vem a necessidade de trocar de parceiro, porque logo vem o tédio, fulano não me surpreende mais, então tem que procurar outro que surpreenda. Quer dizer, a gente, olha que coisa interessante, né? Na semana passada, Mel, eu participei de um programa virtual também, lá no Ceará, que é um programa fantástico porque ele tem uma abordagem mais ampla do que espírita, ele é um programa espiritualista, ele é um programa que tenta trazer o olhar da espiritualidade para os vários aspectos da vida. O programa se chama Mentes Inspiradoras. Ele vai lá toda quarta-feira às 19 horas, tá? Na TV Centro-Sul, lá de Iguatu, no Ceará. E aí me convidaram para falar exatamente sobre essa temática da sexualidade na visão espírita. E assim, como as pessoas hoje não valorizam a afetividade, não valorizam a capacidade que elas têm de amar de várias formas. Elas imaginam que estar feliz é ter um parceiro sexual. E não é verdade, não é, gente? Nós vemos quantas pessoas frustradíssimas, casamentos, e não é de agora não, porque Allan Kardec tinha essa preocupação também, senão ele não colocaria, né, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata da indissolubilidade do casamento. Quer dizer, já existiam relacionamentos muito frustrados, muito vazios na época do codificador, há mais de 160 anos. Tá? Então é um problema da nossa sociedade, não entender. Sexualidade não é o fim, é um meio para se alcançar um fim. É um dos meios para se alcançar um fim, que é a afetividade como sendo estruturante, que é o amor como sendo aquela forma de você dar uma liga à sociedade. É essa a questão, é o amor que une, é o amor que aproxima. Se você vai só com o interesse, só com o desejo, aquele desejo passa. É a mesma coisa, vamos imaginar, né, em épocas, ou aquela criatura que é muito gulosa, né, e ela adora torta de chocolate, aí alguém pega e faz uma torta de chocolate de 5 quilos e dá de presente para ela. Duvido que ela vai comer a torta inteira, capaz de não querer olhar para chocolate nos próximos 6 meses. Então essa é a questão, né? A sexualidade ela não pode ser vista como um fim, como o único caminho para a nossa autorrealização, até porque, de novo, vamos lá com o Jô Soares, nós temos que nos amar, para que a convivência com os outros não seja mercado. Nós não nos permitamos usar e abusar pelos outros só para ter aquela companhia. Quantas pessoas dizem assim, mas o que eu vou fazer? Eu me separo. Né? Tinha até uma peça de teatro muito cômica com a Zezé Polessa, se não me engano. Né? Não sou feliz, mas tenho marido. Olha só, que é exatamente tratar dessa questão. As pessoas às vezes se permitem usar, se permitem abusar na sexualidade. Isso gera imensa infelicidade. Esses 3 tópicos que nós tratamos estão no capítulo que a Joana chama de fatores de perturbação. São vários. Não daria tempo da gente tratar num programa de tudo isso sem fazer a outra proposta, porque seria horrível nós passarmos 1 hora aqui só falando da coisa negativa, né, Mel? Tem 1 hora que tem que chegar assim, o que a Joana receita pra gente, e o que receita não, porque ela não é médica, mas o que ela recomenda, porque não é uma questão de autoajuda, né? Faça isso e viverá. Não. Olha, é um processo, é uma caminhada. A série psicológica da Joana de Ângeles, né, ela é profunda nesse sentido. E esse livro, né, O Despertar do Espírito, é o 9º dessa série. Então ele já está lá naquele meião em que ela já estava super experiente do que estava falando e escrevendo. Então ele é um livro substancioso. É um livro para ser lido, relido, estudado tantas vezes. Nós estamos com 2 capítulos aqui. 2 pedaços até de capítulo. E é muito importante entender. Né, para cada situação dolorosa, para cada fator de perturbação, vão aparecer
atitudes que nos ajudam a libertar. E é exatamente essa a proposta final da Joana, que nós nos empenhemos nas atitudes libertadoras. Elas não são aquela coisa sacrificial, porque espírita também gosta de sofrer, né? O pessoal adora, ouviu falar lá em Mateus que a gente, para seguir com Jesus, tem que pegar a cruz e já saiu correndo atrás da sua. Às vezes fica inventando uma cruz. Né? Eu gravei um vídeo agora recente, ele vai ao ar daqui a algum tempo lá no meu canal no YouTube. Aliás, deixa eu fazer a propaganda, né? Tem canal no YouTube, tá, gente? Procura lá, canal Maurício Mancini. Né? E eu coloquei exatamente esse versículo de Mateus, que ele coloca, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é que nós tenhamos que ter questões de palavras para causar problema, mas vocês já imaginaram? Alguém aqui se coloque na condição de um judeu de 2000 anos atrás, oprimido pelo Império Romano, que crucificava os ladrões, crucificava os seus adversários. Vocês acham que Jesus ia animar alguém a fazer alguma coisa, dizendo assim, olha, você tem que ser um perseguido pelos romanos? Eles já não gostavam muito dos romanos, imagina, né? Então, assim, a palavra cruz está mal colocada aí. Todos esses textos foram escritos depois da cruz fazer parte da mensagem cristã, quando Jesus foi crucificado. Mas lembrem-se, gente, e aí eu aprendi isso lá com o Gustavo Silveira e com o Vitor Hugo, no Filosofia de Emanuel, um programa que eu recomendei para Mel depois chamar os meninos para participar. Né? O final do Evangelho não é a crucificação, minha gente. O final do Evangelho é a ressurreição, é a celebração da imortalidade. Então para com essa história de que eu tenho que sofrer para evoluir, que eu estou aqui reencarnado para pagar a dívida. Deus não é agiota. Não empresta a reencarnação e fica cobrando juro. Tá? Então a grande proposta para nós é o seguinte, o que está aí? Eu não posso negar que existe violência, eu não posso negar que existe dependência química, eu não posso negar que as pessoas estão desestruturadas afetivamente. O que eu faço? Quais são as atitudes que eu, Maurício, que eu, Melissa, posso tomar a partir de agora em mim? Porque eu só posso mudar a mim mesmo, né? A transformação da sociedade só vai começar a partir da minha transformação. Então, o que eu posso fazer? E aí vem as recomendações da Joana. E vamos para elas, né? A primeira a Joana fala para a gente da autoidentificação e da desidentificação com o meio. O que ela quis dizer com isso, Maurício? Ela foi buscar Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Né, que ele faz uma referência a Sócrates quando foi a Delfos e estava lá na entrada do oráculo que nós deveríamos conhecer a nós mesmos. Então, autoidentificação é um nome pomposo, né? Mas é simplesmente autoconhecimento, num sentido mais profundo, não é só saber. Né? Aí vem o termo identificar, né? É se perceber, é a congruência de que Carl Rogers fala tanto na sua obra de psicologia, de você se perceber como é, se sentir como você é, o que não é nada fácil, é uma viagem psicológica. Uma grande jornada psicológica, um mergulho para dentro de nós mesmos, essa autoidentificação. E ela tem um fator muito positivo, mas o que ela faz? Ela faz a gente perceber o seguinte, olha, eu não sou aquele anjinho bonitinho que a mamãe fazia cuti-cuti no berço, mas eu também não sou aquela criatura capeta que o meu vizinho que não gosta de mim fala para todo mundo na rua. Eu sou alguém que está no meio da jornada. Eu tenho lados positivos, eu vou identificar. Então aí está aí a identificação, auto-identificação. Identificar em si mesmo o que nós temos de positivo, deixa eu botar a mão na frente aqui para ela aparecer na câmera, o que nós temos de positivo, o que nós temos de negativo. E olhando para essas duas facetas da nossa individualidade, assim, eu posso não fazer algumas coisas que eu faço, porque elas não fazem parte desses conteúdos, nem dos meus conteúdos negativos, que é a história da violência de reação. A autoidentificação, ela nos permite a desidentificação do meio. Quer dizer, eu não preciso ser um na multidão. Eu não preciso fazer porque todo mundo faz. Aliás, lidar isso com filho adolescente é ótimo, né? Meu colega vai na festa. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, meu filho. A gente não fala isso? Né? De vez em quando eles falam isso pra gente também. Mas, né, é importante a gente estar atento. A desidentificação é quando você percebe assim, olha, eu quero protestar. Eu estou sentindo que o meu posto de saúde não tem vacina, o meu posto de saúde não tem médico adequado. Então eu vou fazer uma manifestação pacífica contra essa situação. Afinal de contas, são os recursos dos meus impostos que deveriam bancar aquele posto. Mas eu não quero causar dano a ninguém. Então eu não vou parar meu carro na calçada, eu não vou interromper a via, porque pode estar precisando passar uma ambulância ali para socorrer em outro posto que já que aquele não está funcionando. E eu não vou jogar pedra em vidraça, eu não vou mudar de lado, em vez de ser a criatura que se queixa porque é vítima das circunstâncias, passar a ser o causador do mal. Quando eu me auto-identifico, eu consigo discernir isso. Peraí, eu saí para fazer essa atitude. Não me interessa se os outros estão fazendo uma atitude diferente. Já que eu sou minoria aqui, eu vou me afastar e vou continuar a minha maneira de buscar a solução desse problema de outra forma. Isso nos permite a auto-identificação. É o que a Joana fala, ela usa uma alegoria, e eu trago isso sempre nas palestras, é uma lei da física muito tranquila. Toda direção
o plano, né, tem dois sentidos. Então, se sair para o campo ali da reação me causa sofrimento, me causa dor e amplia a violência urbana, a autoidentificação, o autoconhecimento me ajuda a evitar, pelo menos, a evitar somente a violência de reação. Eu ainda vou ter que lidar com a minha violência interna. Eu ainda vou ter que lidar com as minhas más inclinações, que eu identifiquei, que eu fiz essa viagem psicológica dolorida. É dolorido você reconhecer como o orgulho sofre. Como o nosso orgulho sofre quando a gente identifica um vício, né? Tem gente que fica se martirizando à noite por causa disso. Ai, como eu sou imperfeito. Ai, como eu sou... Isso aí também é orgulho, porque a gente não admite que podia errar. Não é engraçado isso? Quando a gente fica, né, sofrendo excessivamente, ansioso demais, porque identificou um erro em nós, isso também é orgulho. Porque nós partimos do pressuposto que nós não éramos capazes de errar. Ah, não, eu sou espírita há tantos anos, não devia ter cometido esse erro. Isso é orgulho. É orgulho disfarçado, mas é orgulho. Então, quem se auto-identifica consegue ter essa percepção. Não vou fazer porque os outros estão fazendo, mas agora o que eu faço com o que eu quero fazer? O que eu faço com as tendências que eu tenho? E aí vem a segunda proposta da Joana, que também é uma jornada, que também é um longo exercício. Aí eu prefiro nem chamar de jornada não, porque senão a gente fica parecendo personagem caricato que apareceu em programa de TV recentemente. Mas a segunda proposta libertadora da Joana de Anjos, ela é na verdade um exercício constante. Nós conversávamos, eu e Mel, a respeito de mudanças que aconteceram nas nossas vidas aí nos últimos anos, em função de uma busca de melhor qualidade de vida. Então, mudar a alimentação, mudar e inserir alguma coisa que muita gente só pensa às vezes quando é tarde demais. Inserir atividade física nas nossas vidas. Uma caminhada, que não seja uma caminhada de ir só até ali na padaria comprar pão, né? Porque senão a gente se entope de carboidrato. Aquela caminhada de 3, 4 quilômetros, uma vez por dia pelo menos. Né? Passar numa academia para fazer um hipertrófico, para garantir que as articulações não vão ficar rangendo demais, que elas vão estar protegidas por uma musculatura mais firmezinha. Isso é ótimo. Então, né, o disciplina e controle da vontade, que é a segunda atitude libertadora proposta por Joana, é a academia para o espírito. Você tem que todo dia chegar lá e levantar os pesos e exercitar os bíceps, os tríceps da alma. Vamos pensar assim, né? Não é do perispírito não, tá, gente? Então, exercitar todos os dias. E até aquela coisa bem simples assim, puxa vida, eu tô quase diabético, eu amo torta de chocolate. Eu quero, mas eu não preciso. Pronto. Já começamos a exercitar e a disciplinar a nossa vontade. Né? Em Questões do Livro dos Espíritos, a 645, a 911, a gente começa a ver os amigos espirituais tratando com Kardec essa questão da controle e da disciplina da vontade. Nada do que a Joana traz no livro O Despertar do Espírito foge ao que a gente encontra principalmente no Livro dos Espíritos. Né? Se a autoidentificação a gente associa lá a questão 919, essa disciplina e controle da vontade nós associamos a questões como essa 645 e como a 911, em que Kardec pergunta, numa, sobre as paixões, né? Se é fácil ou controlar as paixões e tudo mais, e na outra, se é possível resistir ao mal. E os espíritos respondem assim, muitos dizem quero, mas ficam muito felizes que não seja como querem. É aquela história, gente, eu não posso comer chocolate, mas vou deixar só esse pedacinho aqui na geladeira ocupando espaço. E aí come, né? Então a hora da disciplina da vontade é assim, eu até desejo, mas eu não preciso. Então eu começo a controlar a minha vontade. Das coisas pequenas às coisas grandes. Aí a gente começa a controlar a violência interna, que é o outro fator perturbador. Não é só a violência urbana é uma coletivização da violência interna. E vamos também controlar e disciplinar a dependência química. Gente, não tem nada mais interessante com alguém que utilizava do álcool e ele percebe assim, de cara limpa eu sou mais feliz. Até porque continua reunindo com os amigos pingus e agora com o celular a gente consegue fotografar e filmar todas as coisas equivocadas que eles fazem. Não dá nem para eles alegarem mais amnésia alcoólica como fazia lá na década de 70, na década de 80. O pessoal bebia, enchia a cara, subia na árvore, fazia xixi lá de cima e dizia, não lembro de nada. Não lembro de nada, o álcool me deixa sem memória. Agora vira o coleguinha e coloca na rede social, antes dele chegar em casa, a mãe já tá lá com o rolo de macarrão esperando para corrigir, porque o adolescente bebeu na festa e ela ficou sabendo antes dele chegar em casa. Então a gente tem essa disciplina e controle da vontade. E quando nós começamos a perceber que isso não é um sacrifício, que isso traz para nós uma resposta de qualidade de vida muito mais interessante. Assim como, por exemplo, acordar às 5h40 da manhã e fazer 1 hora de caminhada, pode parecer tedioso, pode parecer complicado, mas, gente, o resultado de não ter colesterol alto, o resultado de não ter diabetes, o resultado de reduzir 30 quilos no peso, não compensa? Se compensa para o corpo físico, imagine então o controle e a disciplina da vontade em relação às coisas que dizem respeito ao espírito.
que dizem respeito aos valores da alma. É muito melhor. E aí a gente começa. Mesmo nesse caso, as reações vão ser disciplinadas. Vão ser reações que nós temos a perfeita sensação de que estamos fazendo o certo. Porque nós trabalhamos isso, nós disciplinamos, nós gastamos tempo, nós vigiamos as nossas falhas até que elas estivessem submetidas às nossas qualidades. Tem um livro, Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 25, quando ele fala dos dons do Cristo, em que ele sugere o seguinte: olha, não é possível, depois de milênios de trevas, agora que nós acendemos ali uma lamparinazinha, né, acendemos um pirilampo, querer ser luz. Mas o que nós devemos fazer? Não é ficar espancando as trevas em nós. Não é ficar lutando contra as trevas, mas estender a luz. À medida que nós vamos exercitando a luz que nós já adquirimos, o nosso lado positivo, o nosso lado negativo vai se encolhendo. Ele vai perdendo espaço na nossa vida. Então olha só que coisa interessante, né? Em vez de ficar de madrugada assistindo MMA, né, ver quem é que está sangrando no octógono, a pessoa pega e às 11 horas da noite, em vez de ver um MMA, vai assistir uma palestra do Haroldo Dutra, vai assistir uma palestra do Divaldo, vai assistir um programa como o nosso aqui, o Seara Espírita, ou vai lá no espiritismo.net e assiste o Filosofia de Emmanuel. E a gente diz, gente, como eu ganhei. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso nesse texto de Emmanuel. Gente, eu estudo Emmanuel há 40 anos. Desde que eu comecei na doutrina espírita, é o autor que realmente eu tenho uma afinidade grande, um prazer imenso de estudar. E assistindo ao programa desses dois jovens trabalhadores, geração nova, Mel. Aquela que o Kardec fala lá na Gênese, que fala também no Evangelho segundo o Espiritismo. Vendo um menino de 26 anos, menino, pra gente estar perto dos 60, 26 anos é menino. Um outro de 22 anos, estudando Emmanuel e trazendo tanta coisa boa pra gente refletir. Eu me coloco na condição de estudante deles todo sábado de tarde. Sábado, 7h30 da noite, eu tô lá no chat aprendendo com o Gustavo, aprendendo com o Vitor e aprendendo com o Jailton. Por quê? Porque eles têm muito a nos ensinar. Então olha como a gente ganha o nosso tempo. Seria um tempo que poderia estar sendo usado de forma inútil. Seria um tempo que poderia estar sendo usado de forma violenta. Seria um tempo que poderia estar causando mais tédio, mais ansiedade, mais depressão. Então, disciplina e controle da vontade. Segunda atitude libertadora. E Emmanuel tem uma frase que eu amo e uso muito no dia a dia, que é: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, antes de nós sermos espontâneos no bem, no amor, na caridade, etc., a gente tem que se disciplinar, então tem que ser dentro da disciplina. Depois se torna espontâneo, né? Quando a gente adquire essa virtude, digamos assim, né? Aí a gente consegue agir de forma espontânea. Então, enquanto isso, vamos na disciplina mesmo, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Não é à toa que o mano já põe essa diretriz pro Chico. Falou, o negócio aqui é disciplina, né? Nós temos que nos disciplinar. Mas aí vamos para a terceira, né, Maurício? A questão da sublimação da afetividade e da sexualidade. Vamos lá. Essa eu acho muito interessante, porque assim, toda vez que eu falo disso numa palestra, eu vejo um monte de gente arregalar o olho. E aí parece que, sabe aquele balãozinho de revista em quadrinho que tinha antigamente? Parece que eu tô lendo na mente daquela pessoa que arregalou o olho. Sabia? Joana de Anjos foi freira. Tá querendo botar cinto de castidade na gente. Gente, não é nada disso. Vai lá no livro, pelo amor de Deus. Propaganda máxima do programa de hoje é o livro O Despertar do Espírito. Mel vai adquirir de novo, né? E os outros que estão ouvindo e vendo a gente aí vão comprar também. E vão estudar. Só que eu sugiro que comece a estudar lá do Homem Integral. Para quando chegar no Despertar do Espírito, realmente já esteja, né, ciente de como Joana nos ensina ali. E esse livro, Despertar do Espírito, ela fala o seguinte: não é nada disso, ao contrário. Não nos iludamos. A sublimação das energias sexuais, a sublimação da afetividade não é abstinência. Nós ainda temos um comportamento muito próximo daquele farisaico de que Jesus tanto falava no seu tempo. Nós achamos que pelos atos exteriores nós vamos melhorar o interior. Então tem gente que diz assim: eu não parei de comer carne porque isso faz o espírito mais evoluído. Não. A gente tem que evoluir para ter corpos mais leves. E corpos mais leves não precisarem de alimentação grosseira. Não adianta você se privar de alimentações que são necessárias para esse corpo. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta na Lei da Destruição sobre a questão da alimentação animal, ele diz assim: olha, é da vossa condição. Na atual condição vossa, a carne alimenta a carne, senão o homem perece. Então, olha só como isso é sério. E a gente continua com essa coisa da exterioridade. Né? Os fariseus não faziam isso, eles não mostravam uma fachada muito bondosa, muito piedosa e eram podres por dentro. A mesma coisa a gente vê acontecer aqui. E com relação à sexualidade, idem. As pessoas ficam castrando, ficam proibindo ou ficam tentando forçar um celibato e uma abstinência que não são naturais. Como se isso fizesse espíritos mais evoluídos. E a proposta é outra.
Vamos evoluir para que o nosso amor possa transcender, inclusive, a sexualidade. E aí a gente possa sublimar. E ela fecha o texto dizendo assim: a sublimação da sexualidade não é abstinência. Ela existe entre aqueles, e aí algumas vezes, né, fazendo um parênteses aqui, né? Algumas vezes nós já nos comprometemos de tal forma nos desajustes da sexualidade que um período de abstinência é necessário. Mais ou menos como alguém que estava lá pré-diabético, comeu o bolo de chocolate de 6 quilos, que eu falei agora há pouco, e a glicose subiu para 600. Ele vai ter que ficar uns 6 meses sem comer doce. E rezar para poder baixar rápido essa glicose aí para não morrer. Né? Então a mesma coisa com relação àqueles que já se comprometeram. Há o livro Loucura e Obsessão, em que Manuel Filomeno de Miranda vai estudar alguns processos obsessivos num centro de Umbanda, né? E aí ele traz o personagem Lício, que a espiritualidade ausculta o passado do Lício, percebe que ele enfrentava um conflito tremendo por causa da sua homossexualidade. Ele continuava vivendo experiências homossexuais, mas ele se fustigava por causa disso, porque ele se sentia culpado, ele se sentia infeliz, se sentia errado, pensava em suicídio. E aí a espiritualidade, percebendo isso, entendendo que no passado era um espírito, neste momento com o corpo masculino, mas que tinha tido recentemente uma experiência feminina muito desastrosa, que ele não vivenciaria experiências masculinas. Então a espiritualidade sugere ali a sublimação com abstinência. Então, toda a energia sexual do Lício é direcionada para a arte, é direcionada para a evangelização, é direcionada para a prática do bem. É a mesma energia, gente, que a gente usa para um ato sexual, a gente usa para pintar um quadro, para escrever um livro. Tá? Então, a sublimação nesse sentido. Mas a Joana diz, esses são as exceções. Existem aqueles que, mesmo vivenciando a sexualidade, alcançam momentos de perfeita identificação com o Criador. Gente, imaginem espíritos, e aí me remete sempre ao livro Missionários da Luz, que nem são espíritos tão evoluídos assim, mas que no caso lá da Raquel, né, e do Adelino, quando eles vão para o quarto para a concepção do espírito Segismundo, e André Luiz pergunta, mas não vamos lá não? E aí o Alexandre diz assim, não, em lares edificados em bases retas, o momento do ato sexual é protegido de uma forma inviolável. Nenhum espírito bisbilhoteiro, nenhum voyeur do mundo espiritual vai conseguir penetrar no nosso ambiente durante a prática do sexo nessas condições que a Joana fala, sublimado. Então, o ato sexual é sublime. Gente, nós estamos aqui hoje conversando virtualmente. Eu tenho um corpo, a Mel tem um corpo, o Sidney tem outro corpo, os meninos lá do Lucia de Manuel têm os seus corpos físicos, graças ao sexo, graças à sexualidade vivida. Então negar isso para nós, negar isso no nosso momento é a mesma coisa que alguém dizer assim, a partir de hoje eu, que sou um carnívoro, quanto mais, eu vou parar de comer carne para poder ficar mais evoluído. Vai morrer, vai definhar. Né? Se bobear, vai comer até os cotovelos, né? Vai roendo unha até o cotovelo, porque não vai se aguentar. A mesma coisa com relação à sexualidade. Então a questão não é deixar de fazer sexo, mas é educar a sexualidade, é educar a afetividade. É de novo, né? Entender, a sexualidade é meio para que o amor, que é o fim, alcance o seu objetivo. E é essa a questão, a proposta da Joana. Não imaginemos que benfeitor espiritual nenhum vai nos impor um celibato, se nós não temos condição de vivenciá-lo. Mas todos eles vão nos sugerir, educar, realmente colocar o amor como regente da nossa sexualidade, como regente das nossas expressões de afetividade. E aí nós vamos encontrar equilíbrio e libertação. Libertação do quê? Da prisão da sexualidade desestruturada, da prisão que nós encontramos muitas vezes, da afetividade, aquela carência. Ai, eu quero tanto alguém que me ame, eu quero tanto ser amado. Mas o que você está fazendo para amar os outros, criatura? O que é que você está fazendo para amar as outras criaturas? E essa é a questão que a gente tem que colocar. E é isso, meu. É verdade. E eu já vi que o microfone aí... Um já foi. O fone, né? Um já foi. Mas nós também aqui já vamos encerrando, caminhando para o nosso encerramento, Maurício. Nossa, a gente poderia ficar aqui o resto da noite conversando, porque realmente é um assunto que renderia muito, né? Mas deixa o pessoal ler o livro, né? Isso, é Joana entre amigos, né? Então, assim, vamos buscar a leitura, vamos buscar, né, aproveitar os nossos momentos que a gente tem aí de tempo livre para aprender, para crescer, para progredir, ver bons programas, boas palestras, né? Tem tanta coisa disponível para o nosso crescimento moral e espiritual. Vamos investir nisso, né? Em aproveitar esses momentos para uma boa leitura, um bom filme, um bom estudo. Então, Maurício, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez a sua participação aqui com a gente, né? Esses momentos que a gente pôde
trocar experiências e ideias, e que você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Eu acho que a mensagem mais legal que fica da obra da Joana, da obra de Emmanuel, é que assim, é possível mudar e nos fazermos felizes. Não é uma coisa que seja impossível, na Terra mesmo. Vai depender do nosso esforço, vai depender do nosso empenho, tá? E convido vocês então a conhecerem o nosso trabalho lá no nosso canal no YouTube, conhecerem esses programas de que eu falei aqui, né? O Filosofia de Emmanuel aos sábados às 19 horas, o Mentes Inspiradoras às quartas-feiras, às 19, Filosofia de Emmanuel às 19h30 no sábado. Mentes Inspiradoras às 19 horas na quarta-feira. E a Seara, né, Espírita aqui na terça-feira online e no sábado. Vocês que estão me ouvindo no sábado também, vão lá no canal Maurício Mancini, se inscrevam e assistam os vídeos. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Mel. Obrigado ao Sidney pelo convite, que é sempre o nosso... O Sidney é a nossa ponte, né, Mel? Ele acaba vindo me buscar aqui em Seropédica, me faz ir para aí de um jeito ou de outro. Agora foi virtual. Mas é muito bom contar com amigos queridos assim e saber que a gente pode trabalhar, que é agradecer a Jesus por ter essa oportunidade de transmitir, de compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu há mais de 20 anos. Né? Na verdade, a primeira vez que eu fiz essa tarefa foi em 7 de julho de 2001, que eu fiz a palestra Despertar do Espírito. Foi a primeira apresentação dela. Tem 20 anos exatos, né? Agora no próximo mês. E é muito interessante. Então, assim, tem a Fernanda aí, a minha companheira lá do canal, que está sempre vendo os nossos vídeos, fazendo comentários. Então, vai ser prazeroso receber vocês lá no nosso canal Maurício Mancini também, de vídeos espíritas. Ótimo, Maurício. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por trazer um tema tão oportuno para os dias que vivemos, que possamos refletir muito sobre isso e nos despertar, né? Buscarmos o nosso processo evolutivo. Um abraço muito carinhoso a todos vocês que estão nos acompanhando, Maria das Graças, a Sueli, o Zé Márcio, o Edson Prenazzi, o pessoal do Evangelho Online, que saiu do grupo do Evangelho e veio para cá, a Josafá, o Josafá, né? A Kelly, a Fernanda lá de Santa Catarina, Florianópolis, né, que está nos acompanhando aqui, a Vilma, a Alice, Jussara, Paulino. Não vou conseguir ver todo mundo aqui não, mas muita gente nos acompanhando hoje. O nosso abraço carinhoso para todos vocês, que Jesus abençoe a noite de vocês, a vida de vocês e toda a família, e que possamos, terça que vem, estarmos juntos aqui de novo no Seara Espírita, pelo canal no YouTube Ame Barbacena, pelo Facebook Seara Espírita, com reprise todo sábado às 9 da manhã pela Rádio Correio da Serra 1230 AM. Alegria mais uma vez estar com vocês, nossa gratidão profunda e desejamos a todos uma excelente noite, muita paz, luz, saúde para todos nós e até a próxima, se Deus quiser. Maurício, muito obrigada. Fica com Deus. Até mais.